boa tarde. Eu sou a Michele Bento. Hoje eu estou aqui com a doutora Viviane Guimarães e juntas a gente vai bater um papo muito interessante sobre o mercado imobiliário, sobre documentação de imóvel, regularização de imóvel, como fazer com você que está querendo comprar o seu imóvel, vender o seu imóvel, qual a importância de um corretor nesse papel, da imobiliária, de um advogado especialista nesse assunto. E a gente vai bater um papo, a ideia aqui é trazer esse assunto de uma maneira prática, para que você que está assistindo, que está pensando, né, em entrar nesse momento com a venda do imóvel, ou tem um terreno e precisa legalizar, como faz, quanto custa, qual a burocracia disso, é fácil, é difícil. A doutora Viviane é especialista nisso e vai poder nos auxiliar nesse momento, orientando e dando dicas importantes para facilitar esse momento que você está aí em relação ao imóvel. Doutora Viviane, eu acho que o grande tabu nessa questão das pessoas, as dúvidas são: é muito caro, é possível, demora muito? O que a lei hoje fala sobre isso? O que é possível fazer? Como facilitar a vida desse cidadão que quer legalizar, quer pagar imposto e não sabe nem por onde começar? Boa tarde, é um prazer, né, poder conversar com você e trazer para os ouvintes, então, um pouco de informação referente à regularização imobiliária. A regularização imobiliária, ela é um movimento que precisa ser despertado dentro de toda aquela cadeia de agentes envolvidos dentro do processo, né? Desde assim, primeiro a consciência da pessoa que está com o imóvel para regularizar, a importância que ela vai trazer para si e para o município fazendo a regularização. A valorização do imóvel a partir do momento em que ela regulariza, e também buscar um profissional adequado e especializado e uma imobiliária que tenha também essa expertise, esse conhecimento para poder trazer segurança jurídica para ela. Qual que é a premissa básica? O cidadão tem um terreno, é muito comum a gente ter esse tipo de demanda em praias, por exemplo, Praia da Pinheira, Praia do Sonho, o sul da ilha, Florianópolis tem muito ainda terreno de posse, e aí as pessoas às vezes constroem em cima. Qual que é a premissa básica para a pessoa ter direito a legalizar aquele imóvel? O que ela precisa, basicamente, ter para começar a iniciar um processo de legalização desse imóvel? Ela precisa reunir requisitos que a lei determina para que se faça a regularização. Quando nós estamos falando, por exemplo, de uma pessoa que tem apenas a posse do imóvel e ela tem documentos que comprovam que ela comprou já a posse de alguém, que já exercia há algum tempo, então ela precisa buscar reunir todas as provas e todos os documentos que ela tem e que ela entende que são, né, vistos para poder comprovar isso, buscar um profissional especializado ou buscar uma imobiliária que trabalhe com assessoria jurídica para regularização imobiliária, levar para análise, para que seja confirmado que aqueles documentos que ela tem realmente são suficientes para se provar a posse e se entrar com a medida adequada, que pode ser a uso capião extrajudicial ou judicial. Se for, muitas vezes a pessoa também tem a documentação, tem a matrícula, mas por vezes a matrícula não está adequada com o terreno que ela tem ou com o imóvel que ela tem. Daí, talvez seja preciso fazer uma retificação. Não está desmembrada, às vezes as pessoas constroem, Sim, mas não também. desmembra, né? Vende o tal contrato de gaveta. Exatamente, também. E o contrato de gaveta também para quem vendeu a posse, muitas vezes. Porque, por vezes, as pessoas pensam, bom, é muito difícil regularizar ou custa muito Sim, caro. muito burocrático, né? Não Muito sabe nem por burocrático. onde começar. Mas assim, reúna a documentação, leva para um profissional que está especializado, que conhece o assunto, mostra para ele e ajusta com ele formas. O valor normalmente não é pago de uma vez só, porque conta, né, com outros profissionais da área, Sim. como engenheiro ou arquiteto, coisa assim, que precisa, enfim, contribuir nesse trabalho. Então, pode-se diluir esse valor, né, do E custo. tem um tempo mínimo que precisa a pessoa ter a posse daquele patrimônio para poder entrar com um processo de uso capião, extrajudicial, enfim? Sim, Precisa? sim, Qual é o sim. mínimo? Existem várias modalidades de uso capião, na verdade, né? Existem mais de 30, mas a gente utiliza normalmente umas 5. E as mais utilizadas é aquela com tempo de 15 anos, para quem não tem documentação assim. Só testemunha, no caso.
tem testemunha, eu só tenho um recibo, muitas vezes, ou às vezes tem foto, ou um contrato simples que fez. Então, assim, pode cair para 10 anos, mas normalmente é esse tempo. Mas existem algumas outras situações em que a pessoa possa, por exemplo, apresentar um contrato que foi registrado, né, averbado na matrícula. Então, aí o tempo vai cair para 10 anos. Depende da prova que a pessoa tem, Depende né? da prova que a pessoa tem. Assim, pode cair até para 10 anos. 5 anos, se for área rural, por exemplo. Então é caso a caso, nesse caso tem que procurar um Caso a caso, especialista. tem que procurar É a um melhor maneira, especialista. porque o que eu vejo na imobiliária, né? Eu sou proprietária de uma imobiliária, quando o cliente chega, nos procura para agenciar o imóvel, é gritante a diferença da avaliação desse imóvel. O patrimônio, quando chega para mim e é um terreno de posse, ou uma casa construída no terreno de posse, vamos, né, dar um exemplo, um imóvel custa 300 mil, após a legalização, esse imóvel às vezes pula para 500 mil. É uma diferença muito grande. Então, o custo, claro que aí tem que, né, contactar a doutora para ter essas informações, mas o custo-benefício eu posso garantir que é muito bom. Então, com certeza. Uma das premissas, assim, eu trabalho com multiprofissionais, que eu digo, né? Eu tenho essa conversa com avaliadores, com corretores, com topógrafos, engenheiros, arquitetos, sim, enfim, toda a cadeia que trabalha dentro do processo de regularização. E os corretores de imóveis, eu falo sempre, eles estão na ponta. sim, entende as demandas, a dor Eles, do cliente, sabe o problema. exatamente. Então, assim, por conhecer a situação e por serem os primeiros agentes a estarem à frente dessa captação e que vão determinar ou não a captação, porque algumas empresas não trabalham com imóveis que não têm a devida regularização. Então, eles são aqueles que devem estar preparados para poder dizer para o cliente: o seu imóvel não tem a documentação, mas nós sabemos como conduzir essa situação. Sim. E a valorização desse imóvel vai ser... Orientar o cliente, porque muitas vezes que falta é orientação. Exato. Outra coisa que acontece muito na imobiliária é com imóveis, né, legalizado, imóvel com matrícula, sem nenhum ônus na matrícula, mas o cliente que é leigo, que não entende desse processo, ele procura a imobiliária justamente para ter a segurança. O que um corretor de imóveis hoje precisa saber de básico para ser bem sucedido na profissão, no sentido de conhecimento? O que ele precisa entender para que esse cliente se sinta seguro no momento da compra com ele? Bom, o corretor de imóveis precisa necessariamente, nos tempos atuais, se especializar, se atualizar, e aquelas disciplinas que foram fornecidas, que foram dadas para ele lá no curso, sim, elas já estão defasadas, com certeza. Então, assim, em se tratando de regularização imobiliária, o corretor de imóveis, ele precisa conhecer minimamente porque ele tem responsabilidade jurídica sobre a ação, a transação total. Totalmente. Ele precisa conhecer a documentação, analisar aquela documentação que o cliente dele trouxe. Sim. E dizer: isso é um caso de retificação, é um caso de uso capião, é uso capião extrajudicial ou judicial. Então, isso é o mínimo. Né? Claro que ele encaminha para o advogado. Com que toda vai depois, certeza. Mas ali, o básico, ler, entender, interpretar, encaminhar ele para o profissional correto é a obrigação dele. É a obrigação dele, conhecer a matrícula, sim, saber dizer se aquilo tem uma alienação, se não tem, se tem uma penhora, quais são as... Então, assim, são conhecimentos prévios jurídicos, eu diria jurídicos, porque que ele precisa ter, até porque as disciplinas oferecidas dentro do curso fazem parte. Sim, sim. Então, assim, conhecer uma matrícula, conhecer os requisitos que precisa o cliente preencher para poder fazer a uso capião. Entrar com o processo, indicar para o advogado, indicar, né? A necessidade para o advogado. De realmente entrar um advogado naquele processo. E orientar, olha, essa documentação aqui, mas assim, veja que se o corretor detém esse conhecimento de tempo de posse, tipos de posse, como comprovar, né? Como comprovar, quais elementos a cliente precisa reunir para poder fazer a comprovação. Sim. Quando ele sabe isso, ele já vai passar segurança para o cliente dele. E muitas vezes é até interessante para o corretor ele ter um profissional, um advogado, já um parceiro, para auxiliar.
Porque é normal ter dúvida, como a doutora disse, em algum momento o curso às vezes está defasado. E o advogado ele está sempre estudando, se atualizando. Assim como o corretor, ele também se atualiza, mas ele foca mais na área ali do mercado imobiliário, economia, preço de metro quadrado. Então é normal, mas tenha um advogado, um parceiro que possa estar te auxiliando com isso, para que o cliente também não tenha esse custo inicial. O básico, o corretor ele tem obrigação, como a doutora falou, de estar orientando. Eu acho que uma outra coisa bem importante que vale a pena a gente trazer aqui é o que o cidadão comum pode fazer para não cair no golpe do contrato de gaveta. Como vários casos que já aconteceu, do cliente comprar, 5 clientes compraram o mesmo terreno. O que fazer para a pessoa não cair nesse golpe? Buscar, antes de mais nada, quando se deparar com uma oferta muito boa, ou uma oferta extraordinária, ou uma condição extremamente facilitada de negócio, buscar dentro da sua região um profissional, uma empresa, para poder fazer essa atuação, mas não só. Sim. Porque a gente tem conhecimento, e eu já tive experiências de envolver, inclusive, profissionais habilitados, e ainda assim ficar um negócio pendente de documentação. Sim. Então, assim, buscar com a imobiliária, ou com o corretor, ou até com o advogado, quais foram os documentos apresentados, e se aquela documentação apresentada realmente condiz com a realidade para se fazer a futura escrituração. Sim, se há a possibilidade de realmente... Exato. Na imobiliária, nós costumamos não pegar esse tipo de caso, justamente porque a gente não tem certeza através de documentos da procedência. Porém, a gente orienta que o básico tem que ter uma testemunha para, olha, essa pessoa realmente é proprietária, eu acho que o básico desse terreno ou desse imóvel, pelo menos, escutar os vizinhos, eu acho que seria o início já para... Com toda certeza. O começo da confirmação. O boca a boca, com certeza. Conversar com os vizinhos para saber se aquela pessoa realmente morou ali, se tem algum conhecimento. Eu já enfrentei casos de venda, assim, onde as pessoas sabiam que o imóvel estava desocupado, então forjaram contratos frios para dentro, que envolviam aquele imóvel, e por pouco não fizeram a comercialização, mas assim, a gente sabe que existe essa possibilidade, e eu acho que as pessoas precisam buscar se cercar de profissionais especializados. Eu sempre comento, né? Eu acho que o mercado se encaminha, nós nos encaminhamos, de forma geral, para um ambiente onde não há lugar para amadores. No nosso mercado, eu encontro todo tipo de profissional. Infelizmente, a maioria acaba não se atualizando, acaba não buscando conhecimento, pensa que a venda ainda é aquele velho clichê que eu tenho um cliente, eu apresento e aí o cliente compra sozinho. O vendedor acaba fazendo um papel bobo ali de abridor de porta, como a gente estava conversando antes. Exato. Só que o cliente de hoje, um simples corretor, ele tem no Google, ele vai no Google e ele tem um monte de informação. Acho que advogado, acho que as profissões como um todo hoje, o principal concorrente é o Google, né? Mas eu vejo que o profissional que não se atualiza, não busca, o próprio cliente ele dispensa, ele já joga na peneira ali, ele percebe a deficiência daquele profissional e ele passa adiante, né? Exatamente. Isso é um alívio, é uma alegria para todos, porque as pessoas estão começando a se dar conta. Sim. Que, assim, começa a se dar conta que ela precisa buscar um profissional que realmente tenha conhecimento para levar segurança jurídica para ela. Para ela sentar na frente do corretor e dizer, quero vender o meu imóvel, mas eu não tenho documentação. Enquanto vai valorizar para mim isso aqui? Vale a pena regularizar? Fico como estou? Assim, quando ele chega nesse primeiro contato, então vê a segurança que ele passa, né? Dizendo, não, esse imóvel aqui tem uma valorização de 30%, 40%, enfim. Eu acho que o que fica nessa nossa conversa de importante para as pessoas refletirem é o barato sai caro, em qualquer profissão. Com toda certeza. Em qualquer coisa. Tudo aquilo que ficar muito barato, um terreno que custa 300 mil no mercado e estão oferecendo por 100, 150, desconfia. Aquele profissional também que facilita tudo, que não pede um documento, é só depositar, não deposita nada. Busca certidões, faz um checklist de toda a documentação. Vai na prefeitura, vai no registro de imóveis, cada município tem o seu próprio registro, não existe não passar pelo registro. Se não está lá é porque não está documentado. Verifica IPTU, verifica o que tem de certidões dívida. dos IPTUs
IPTUs para ver se não há dívida, porque muitas vezes assim apresentou um comprovante de pagamento do IPTU, mas tem dívida para trás, Sim, dívida tá na pregressa. dívida ativa, Tá, muitas vezes. exato, então precisa busca certidões das pessoas para saber se não está entrando numa fria. Sim, se aquela... pessoa física do vendedor Exato. precisa. Então é muito detalhe. O cliente em si, ele não precisa saber tudo isso, porque eu acho complicado e complexo. Com certeza. Mas um profissional, e